Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Mais uma vez, você sabe que a sua presença aqui é muito importante, assim como a sua opinião também. Caso você queira tratar de algum assunto específico, você, por favor, deixe aqui nos comentários, entre em contato comigo, ou por aqui, ou no Instagram, e a gente debate o tema da sua proposta. Por favor, ao final do vídeo, se você puder deixar o like, me ajuda no engajamento. Se achar que esse vídeo combina com alguém, por favor, compartilhe e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ok? Hoje eu vim tratar do Estrangeiro, de Albert Camus. Eu já disse para vocês outras vezes, já fiz uma resenha aqui sobre Albert Camus, a resenha sobre Albert Camus é ótima, né? Eu fiz um comentário a respeito do autor, do filósofo, porque ele é sensacional, muito, pra mim, um dos melhores. E acho que ele e O Estrangeiro é o seu romance mais famoso. Tem uma peça, inclusive, nós estamos em fevereiro de 2025 e tem uma peça que, se eu não me engano, é o ator Guilherme Leme que tá fazendo, O Estrangeiro. Eu perdi aqui em São Paulo, eu sei que agora a última vez estava em Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, eu não sei. Enfim, tá tendo essa peça, pra vocês terem ideia do tamanho do, do impacto que esta obra causou na vida das pessoas, principalmente naquelas que são ligadas à filosofia. O Estrangeiro, quando você começa a ler, você tem uma certa indisposição assim com ele. Você é tão passivo o negócio que você fala, que pessoa esquisita, nossa, que coisa horrível. Mas a gente vai evoluindo junto com a personagem, é como se você tivesse que se ambientar pra saber quem ele é. Sabe começo de novela, que você não conhece bem as personagens, aí você vai tendo que conhecer quem faz parte do núcleo rico, do núcleo pobre, do núcleo mal, da mocinha. É mais ou menos isso, pra ver se você simpatiza ou não com as suas atitudes. Tem vilão que a gente morre de rir, tem mocinha que você tem raiva, e é mais ou menos assim. Então vamos para a obra diretamente. Eu quero que vocês lembrem que o Albert Camus é um filósofo absurdista, que é aquele que ele é na época do existencialismo. Ele era muito amigo de Sartre, deixou... Se você ainda não viu esse vídeo que eu falo do Camus, por favor, vá atrás, tá? Tá aqui no canal, porque é bem importante para você saber como a gente está lidando com as obras desse autor. Bom, é da mesma época do existencialismo, que o Sartre faz o binômio da responsabilidade e da liberdade. E que é um fardo ser livre, é um fardo ter opções, porque a gente acaba tendo que escolher e tomar partido das nossas escolhas e lutar por elas, inclusive das consequências que elas trazem pra gente. Porém, o absurdismo, no caso de Camus, ele é mais do sentido da vida. A vida não tem sentido, não tem porquê tudo isso aqui. A vida é um absurdo e a gente tem que se acostumar com o absurdo da vida. Ele fala que o dilema mais importante da filosofia é o suicídio. Porque você pode pôr fim à própria vida. Porém, ele não era a favor do suicídio. Ele só acha que se nada tem sentido, porque estamos aqui. Então, cabe a gente querer dar sentido a essa vida. Não é dar sentido, perdão. É entender a vida sem sentido e conviver com ela. Nós temos a ambição de sempre dar sentido às coisas pelo nosso cérebro, até pelo reptiliano, fazer a coisa virar uma ordem para que você... Sabe quando você olha a nuvem e vê imagens nela? Quando você olha determinada folhagem e você vê uma imagem diferenciada, uma imagem que você faz conexões. Isso demonstra que você tem que fazer sentido para que você entenda tudo aquilo. E no caso de Camus é bem isso. Ele considera que a gente tem que fazer valer o sentido da vida. A gente tem que achar, mesmo sem sentido, uma situação de se viver. Só que a gente, para isso, coloca um propósito, tenta fazer sentido, tenta colocar desculpas ou postergar informações para um além-túmulo, para uma coisa meio metafísica, espiritual, que isso nos dá condições de continuar aqui na vida, aqui na Terra. Dá muito mais sentido para nossa vida isso. E acontece que nem sempre é assim, nem sempre essas coisas são
simples de serem analisadas, refletidas e seguidas. Mas a visão de Camus era do absurdismo que você tinha que conviver, apesar do absurdo, do caos, que é a falta de sentido da vida. Porém, no estrangeiro, você se depara com, ó, lembrando que tem um pouco de spoiler, tá? Mas é um clássico, então clássico eu acredito que não tenha spoiler. Você tem que ler porque faz parte para você se identificar com aquilo, para você pensar, refletir a respeito. Você tem o Meursault. O Meursault é uma personagem que não tem sobrenome, é ele. E começa com o recebimento de um telegrama dizendo que a mãe dele morreu. Mas ele fala, eu não sei se foi ontem, se foi hoje, porque eu não sei quando foi postado esse telegrama, mas tudo bem, tá bom. E aí ele vai viajar, porque a mãe tá internada numa casa de repouso. Ele vai até lá, aí quando ele chega, não queria que refletisse meu óculos aqui, acho que assim fica melhor. Quando ele chega no local, ele não chora pela mãe que tá sendo velada naquela casa de repouso. Outros pacientes da casa de repouso vão lá participar do velório. O dono o diretor lá da casa de repouso fala que lá teve um romance, um noivado com outro senhor de lá tal. E todos os que participam acham estranho a postura dele, porque ele dorme, ele toma café, ele não chora, ele sai pra fumar. São coisas que não são normais para quem acabou de perder a mãe. E ele fala, eu perdi minha mãe, mas é claro que eu tô sofrendo, mas não foi culpa minha que ela morreu. Então, tipo, você fala, mas da onde que veio isso? Que explicação horrorosa é essa? E não é, porque ele é desse jeito. Aí só piora, viu, gente? Ele volta pra casa, aí no dia seguinte ele vai à praia, ele encontra uma moça do passado, começa a namorar, vai assistir um filme de comédia na noite seguinte com ela, depois que a mãe morre, ele vai assistir um filme de comédia. Ele começa a viver, ele tá vivendo a vida dele como sempre ele viveu. Nada afetou, nada mudou pra ele, pra Meursault, porque o Meursault não se importa com nada. E ao mesmo tempo, Camus faz uma reflexão sobre a nossa vida, do dia a dia, do pagar boleto, do acordar, do trabalhar, e a gente não prestar atenção na evolução que a gente tem que ter, nas reflexões que a gente tem que ter, nas mudanças de parâmetros, de paradigmas, nas mudanças de opiniões que a gente vem carregando por uma vida, às vezes da minha avó que passou pra minha mãe, que passou pra mim, e eu simplesmente vou repetindo sem nem refletir sobre aquilo. E hoje em dia não pode mais ser assim, quer dizer, não pode ser nunca, porque as fases são outras, décadas são outras, 1 milhão de coisas acontecem, principalmente hoje em dia, todo mundo conectado. Então, assim, não dá pra eu ter a mesma visão que a minha avó tinha, e não dá pra eu seguir os mesmos parâmetros, mas muitas vezes você se pega fazendo isso. E você não analisa, você vai no automático da vida. Como diz a professora Lucelena, você liga o software vida, toca o play e vai. Sem nem parar pra pensar sobre as coisas. Não, tem que parar, tem que entender, tem que conversar a respeito, tem que refletir. E o Meursault é um desses caras, e a crítica tá bem aí do Camus, que o Meursault é um desses caras como nós. Só que como nós olhamos para esse Meursault, a gente não se coloca como igual, a gente não se coloca no mesmo lugar, a gente se coloca diferenciado. É lógico que eu choraria pela minha mãe, mas aí a pergunta aqui é um pouco retórica, tá? Você choraria porque é socialmente aceitável, porque você quer ser bem recebido pela sociedade, como, ele chora, então ele é normal como todo mundo. Ou não, é porque você realmente vai estar triste. Ou se você não tiver o que chorar naquele momento, por relações diversas que você teve com a sua mãe durante a vida. Enfim, ele estava sendo julgado pela postura que ele estava tomando, mas ele estava sendo honesto com ele, porque ele era assim, ele era daquele jeito, e passou o livro todo, principalmente na segunda parte, a ser julgado pela sua postura. Porque aí ele mora num prédio que ele tem vizinhos, e tem um vizinho que ele é meio cafetão, ele explora as mulheres e bate numa moça. Aí tem um outro vizinho que tem um cachorro, aí ele fala da relação do cachorro com o vizinho, que eles se pegam, que o dono não gosta o próprio dono do cachorro não gosta do cachorro, mas depois o cachorro some. Bom, o Camus é muito engraçado, né? Eu gosto muito dele.
E esse vizinho bate nessa mulher, tal, chama a polícia, tal, e o vizinho pergunta pra ele se ele pode testemunhar a seu favor. E ele é tão nada a ver, ele é tão nem aí que ele fala, tá bom, vou ser a seu favor. Pra ele tanto faz como tanto fez. Nesse meio tempo, eu acho que é aqui que a namorada pergunta se ele a ama. E ele fala, não, não, ou sei lá, acho que não. Aí ela fala, então você não quer casar comigo? Ah, caso. Ué, mas você não me ama, mas precisa amar pra casar? Então, tipo, ele não tá nem aí, ele vai no automático, ele vai no... Vai da valsa, sabe? Assim, ele vai indo. E acontece algo quando acaba a primeira parte que faz com que ele seja detido. E ele vai participar de um julgamento. Durante esse julgamento, o Meursault vai ser julgado várias vezes, por vários motivos. Não por este crime que ele cometeu. Mesmo porque quando ele conta do crime que ele faz, que ele comete, ele não fala que é porque ele queria, que ele sentiu raiva, que ele sentiu ódio, que ele tinha que se defender, ou que era uma coisa assim. Não. Ele conta que foi porque o sol bateu. Ele fala muito do sol, do calor. Ele fala muito disso. E aí ele fala também que o sol bateu na lâmina e aí cegou os olhos dele. Então ele não deu só um tiro, deu outros tantos. Enfim, ele conta a história, mas de uma maneira tão, sei lá, banal. É motivo torpe, sabe? Porque que tem um acréscimo, que vai ter um agravante no crime. Então, é um motivo torpe. Ele não fala que é porque ele tem ódio, mesmo porque ele nem conhecia a pessoa. Ele só supôs que fosse aquilo que ele achou que fosse. E aí ele mata. Só que ele não mata. Ele mata, entendeu? E durante o julgamento, ele vai ser julgado por vários comportamentos que colocam como certos socialmente. Aí você percebe o quanto nós, como sociedade, julgamos as pessoas que são diferentes de nós, que não fazem o mesmo, não tomam a mesma medida, não têm o mesmo comportamento, pensam diferentes de nós. A gente julga pelas aparências, pela forma que as pessoas se comportam, a gente julga por vários motivos. O Meursault é um desses. Julgam porque ele não dá bola para a vida humana, aquela que ele, né, acabou de ceifar. E o juiz fala, então se você não dá bola para ela, você também não dá bola para minha vida. É ou não? No caso do Meursault até parece que sim, mas não necessariamente. E ele fala várias vezes que ele não acredita em Deus, que aquilo não é uma situação para ele, que aquilo não é assim. Então ele fica sendo julgado por ser ateu, por não acreditar em Deus. Mas ele passa por esse comportamento, por esse julgamento totalmente passivo. Ele não fica nervoso com aquilo, ele não fica indignado com o mundo, ele não fica nada disso, ele fica analisando. Ele preso, não é que ele sentia falta da liberdade, meu Deus, eu estou preso, olha o que aconteceu comigo, perdi minha liberdade. Não, ele sente falta de mulheres, de fumar, ele sente falta de rotinas, coisas rotineiras que um homem que está preso não pode mais fazer. Então, a abordagem dele, o que ele queria que voltasse, não era bem a liberdade dele, que ele também não fazia muita coisa com ela. E sim o pequeno, o boçal, aquilo que ninguém pensa. Mas para ele fazia sentido. Eu digo boçal porque que vale a tensão de ser preso é perder a sua liberdade, a liberdade de ir e vir. Isso é um terror, né? Não posso nem imaginar algo assim. Então, assim, para ele não era bem isso, não diretamente, era indiretamente. Eu não sei nem se o Meursault conseguia refletir sobre tudo isso. Na verdade, essas reflexões que eu tô fazendo aqui é meio um caminho para você refletir, porque você tem que tirar suas conclusões. Você pode ir lá ler o Meursault e não concordar direito comigo, ou concordar das mesmas coisas. Você vai concordar em algumas partes, outras não, ou vai discordar totalmente. Mas seria bom que você lesse e fizesse essa reflexão, entendesse o ponto do estrangeiro que faz com que ele seja um estrangeiro na vida. Ele é um estrangeiro, ele é disforme, há uma dissociação entre ele e a vida. E ele tá assim, nem aí. Mais um ponto que também julgam o Meursault é sobre o comportamento no velório da mãe dele. Ou seja,
até as pessoas que estavam no velório da mão dele vão julgar, vão ser testemunhas dele, indo contra ele. Alguns até não, alguns até tentam, mas não se esforçam muito, mesmo porque ele não era uma pessoa muito que fazia carismática, né? Que fazia querer bem ou mostrar a sua boa fé. Ele simplesmente era aquilo e pronto. Então, ele também é julgado por não acreditar em Deus, pela passividade, pela forma que ele tratou a mãe e pelo velório da mãe, né, não a mãe em si e tal. Então, assim, tem toda uma carga de reflexão que a gente tem que fazer do ponto da gente, como nós estamos julgando a sociedade, o outro dentro da sociedade. O seu comportamento é só porque ele é socialmente aceitável? Por isso que você age assim, não é porque você tem convicção disso, não é porque você gosta, não é porque você quer, não é porque você acha que é certo. É porque a sociedade assim quer que seja. Entendeu? É isso que ele faz você refletir. E como isso transforma a gente num estrangeiro. Porque a gente vai perdendo a nossa essência para se adequar a comportamentos sociais que fazem com que sejamos aceitos, vivos dentro de uma caixinha que ninguém olha e fale: "Ah, olha, só quando é pro bem, né? Agora, se não, fala, nossa, ela é totalmente diferente da gente. Que horror! É assim que a gente fala, não é? E é aí que você tem que refletir sobre você e sobre o que você está fazendo de julgamento em relação aos outros. Bom, ao final, o Mersô, ele recebe, o capelão queria visitar o Mersô na cadeia e ele não queria deixar. Ele não acreditava em Deus, ele não queria saber do capelão. Mas o capelão insistiu, insistiu, insistiu e ele foi. E lá, o capelão tenta forçar, tenta dizer, olha, você vai ser condenado, presta atenção, você tem que se agarrar a Deus, você tem que ter uma fé, você tem que pensar para que isso não aconteça dessa forma. Enfim, para que ele tenha um final ou uma possibilidade de final mais justa na visão do capelão, na visão social, na visão do mundo cristão ocidental, visão aceita. Mas, e aí? Ele não quer. E é a primeira vez que ele tem algum tipo de reação. E que você choca. Você se choca diante de tamanha passividade que depois ele tem essa reação. Que cabe a você ler para você ver qual é o tipo de reação dele. Portanto, Albert Camus, sendo ele filósofo, ele não é um cara de suspense, de ai, vai descobrir agora o mistério, não, mas ele é de reflexão. Mas é de uma profundidade, mas só que você precisa estar ligado com a obra, não é passar a leitura. Não, não. É ler efetivamente, ler e se aprofundar, ler e interpretar, ler, ir e voltar, ler, perguntar e responder. Até perguntar e responder contra você. Ah, eu sou assim mesmo, eu julgo mesmo. Tem que tomar o padrão porque senão não é aceito. Tudo bem. Por enquanto é o seu jeito. Quem sabe mais pra frente a coisa muda. Portanto, o Estrangeiro, além de ser o mais famoso dos romances dele, porque ele fazia sempre um ensaio, o Camus, né? Sempre um ensaio filosófico, um romance e uma peça de teatro. Se eu não me engano, é o Estrangeiro, Calígula, que é a peça de teatro, e o mito de Sísifo. Acho que é o ensaio filosófico. Agora, você não precisa ler os três, pode ler só o Estrangeiro, mas tendo como base esse vídeo aqui, você consegue interpretar mais. Porque se você não está acostumado com o tipo de redação do Camus, apesar de ser muito fácil a leitura, você meio que não vai entender. Por que tanta passividade? Que homem besta, que coisa horrorosa, sabe? Assim, vai ser mais ou menos isso. E seria bom que você interpretasse de uma forma que valesse a pena, enriquecesse não só o seu vocabulário, como a sua consciência, que você tivesse uma expansão de consciência para pensar largado, para melhorar na sua forma de interpretar o mundo. Bom, eu acho que consegui contribuir com alguma coisa. Tentei não dar muito spoiler, mas alguns pontos eu sei que são marcantes no livro e que você já tá sabendo. Mas a leitura é fundamental. Albert Camus precisa ser lido, vale a pena ser lido e você vai se deparar com um espelho muitas vezes, às vezes seu, às vezes da sociedade. O que me deixa feliz é que dá pra gente ler, dá pra gente refletir, dá pra gente mudar, dá pra gente permanecer. Isso me deixa muito feliz. E quando eu conheci Camus, muita coisa mudou pra mim.
Então eu espero que você tenha gostado. Se você tiver alguma dúvida, se você discordar ou concordar, quiser deixar nos comentários, eu te agradeço imensamente. Não esqueça de deixar o like e compartilhe esse vídeo para alguém que precisa dessa leitura, que alguém que precisa refletir a respeito da sociedade, da vida, do nosso comportamento, tá? Se a gente juntar outros livros que eu já fiz aqui, tipo Miss Dalloway, que é socialmente aceitável, a gente vai ver que a literatura faz a gente pensar e ser cada vez melhor no mundo, tá bom? Muito obrigada pela sua paciência, obrigada por estar aqui, eu espero que você tenha gostado. Um beijo, tchau!